Bom, agosto dourado, mês do aleitamento materno, que tem a Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, de 1º a 7 de agosto. Então, eu resolvi falar um pouco sobre o aleitamento na UTI neonatal, né, das dificuldades, das especificidades, dos desafios, porque é um pouco, né, da realidade que eu vivo. E não é no intuito de desanimar, a gente não pode desanimar, a gente tem sempre que apoiar, estimular, orientar. Mas a gente precisa ter noção do que está acontecendo, das dificuldades que existem para a gente tentar superar. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é que a maioria dos bebês não suga, né? E a gente sabe que o principal estímulo para a produção de leite materno é a sucção do bebê. E outra questão é que tanto a produção quanto a descida do leite, elas são influenciadas pelo estado emocional da mãe. E a gente sabe, né, que a mãe, quando tá com o bebê internado, às vezes em condições graves que inspiram cuidados, elas estão muito nervosas, né? Estão muito ansiosas, estão muito preocupadas. Isso é outra barreira. E em maternidades, né, que são referência para alto risco, a gente tem mães que já têm as próprias questões, patologias, e que elas também ficam muito tempo internadas por conta das questões delas. E aí também isso dificulta estar junto com o bebê e a produção de leite materno. Bom, então se a gente tem um banco de leite humano na nossa unidade, a gente pode lançar mão, né, do leite humano ordenhado pasteurizado de doadoras. Mas a gente sabe que é uma realidade nacional os bancos de leite não terem produção suficiente para contemplar todos os bebês da unidade de terapia intensiva neonatal. Em alguns lugares acontece, a maioria não. Então a gente tem que elencar aí os bebês, né, que tem maior prioridade. Às vezes é uma escolha difícil quando a gente tem muitos bebês que precisam. Em geral a gente escolhe os mais prematuros, né, os mais graves, os menores, para receber o leite humano pasteurizado de doador. Porém, a gente tem aí também outra questão, que é o leite humano, ele modifica a sua composição ao longo do tempo, né? Tanto na própria mamada, a gente sabe que o leite anterior é diferente do posterior na composição, quanto ao longo da lactação, né? Com o passar dos meses depois que a mulher tem um bebê. Então, o leite de um bebê prematuro é um, o leite de um bebê a termo é outro, o leite de um bebê de 1 mês é uma composição, o leite de um bebê de muitos meses, quase 1 ano, tem outra composição. E aí, isso eu vi fazendo uma análise, né, média de composição do leite do banco de leite, que existe um aparelho que faz espectrofotometria e faz essa leitura lá no banco de leite da unidade. Então, a gente consegue ver a composição dos macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio e a quantidade de energia do leite. E o que aconteceu? É uma média baixa, é abaixo do que a gente vê na literatura, aquela média de composição do leite humano, e fica muito baixo para um bebê prematuro, que tem uma necessidade muito alta de energia e de nutrientes. E aí a gente tem essa realidade porque, analisando as mães, a gente viu que muitas tinham bebês em média de 5 meses. Elas tinham bebês mais velhos, né, as doadoras. Que, ótimo, continuem doando com bebê de qualquer idade, a gente sempre vai, né, independente da composição, preferir usar o leite humano. Mas a gente tem que estar atento a essa questão da composição, porque o prematuro, ele tem necessidades diferenciadas. Uma das soluções é a gente usar o aditivo de leite materno, né? A gente tem aqui no Brasil, dois fabricantes que produzem o FM85 e o HMF. E aí eles adicionam ali proteína, caloria e micronutrientes para o leite humano pasteurizado. O leite da própria mãe, né, e a gente também fez isso
por curiosidade, analisar o leite cru da mãe que estava ordenhando para o filho prematuro, esse leite tinha um teor alto de proteína, de calorias. Então, de fato, o leite de mãe de bebê prematuro, ele é mais rico em proteína e caloria. Então, da mãe para o próprio bebê, a gente não precisa ter essa preocupação, né? A gente sabe que é tudo adequado, perfeito. Agora, quando a gente usa um leite de doadora, como pode ser um bebê completamente diferente do nosso prematuro, a gente precisa ter esse olhar. Bom, então a gente precisa estar sempre apoiando, incentivando, orientando as mães do TI, né? Entendendo também as limitações, às vezes tem outros filhos, tem muita dificuldade, tá muito nervosa, né? Às vezes não também tornar uma cobrança, né? Que ela ordenha pro próprio filho, mas está ali sempre orientando. Precisa também de políticas públicas, né, do apoio institucional também, da mãe ter um espaço para ficar, um alojamento de mães, o método canguru também tem nesse intuito de melhorar as taxas de aleitamento materno, favorece, né, o contato pele a pele, estar ali com o bebê, dependendo na última etapa, a mãe fica o tempo todo com o bebê ali, o máximo tempo possível, né, na posição canguru ali, no contato pele a pele, tudo isso vai favorecer, né, então a gente precisa ter um olhar mais especializado, um olhar mais cuidadoso para essa questão do aleitamento materno na UTI neonatal, para a gente também pensar em soluções para melhorar tanto a produção de leite materno quanto a nutrição dos nossos bebês de alto risco que estão na UTI neonatal.